Boa tarde, galera. Hoje estou com uma das camisas mais belas, mais bonitas que eu tenho no meu guarda-roupa. A moleque. E saudades aí do futebol, do Parmeira. Mas vamos para a nossa aula, continuando a falar sobre o reino plant, sobre a parte da botânica, que é uma área da biologia muito extensa que nós precisamos aprender aqui. E o primeiro grupo que nós vamos estudar, nós colocamos em nível de complexidade, em nível de características. Nós vamos falar primeiramente das briófitas. As briófitas são conhecidas como os musgos, os lodos que ficam em calçadas onde tem muita sombra e onde tem bastante umidade. Ou seja, as briófitas, elas vivem em locais úmidos e sombreados. A primeira característica que nós vamos destacar aí. Pessoal, um musgo, um lodo, ele tem até 5 centímetros de comprimento, ou seja, é uma planta de pequeníssimo porte. Raras as exceções, a gente vai encontrar alguma briófita maior. Nós temos na Nova Zelândia, por exemplo, uma espécie que chega a 50 centímetros de comprimento, mas na maioria dos casos, vão atingir cerca de 5 centímetros, beleza? Então, as briófitas são plantas de pequeno porte, vivem em locais úmidos e sombreados. Como exemplo, a gente citou o lodo e nós temos também as hepáticas. Essa plantinha que vocês estão vendo aí, são as hepáticas, que são exemplos de briófitas. E outra característica importante que a gente apresentou na aula passada, como característica geral, é que as plantas alternam as suas gerações, certo? Elas vão alternar as gerações que nós vamos explicar daqui a pouquinho, certo? Voltando para esse lado, nós temos aqui um desenho muito bonito que merece aí o Oscar da pintura. Nós temos aqui um esquema mostrando as partes de um musgo, certo? O musgo, ele vai ser composto pelo esporófito, que é essa parte aqui, o gametófito e o filóide, o cauloide, e nós temos também a parte aqui que funciona como se fosse uma raiz. Então são as principais partes que nós temos na briófita. No caso aqui é um musgo. Eu quero que vocês desenhem isso no caderno e anotem tudo direitinho, beleza? Sobre a reprodução desse vegetal, nós temos 2 tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, obviamente, ela é mais simples, e nós temos aqui a fragmentação, ou seja, eu pego uma parte do vegetal, fragmento, desde que esteja em locais úmidos e sombreados, atendendo essas condições, o vegetal vai conseguir reproduzir, certo? Agora, a reprodução sexuada, ela vai envolver 2 gametas. Lembrando, galera, anotem isso também. A maioria desses vegetais aqui, eles são dioicos, ou seja, possui a parte feminina e a parte masculina na mesma planta, beleza? Se eu falar que uma espécie é monóica, tem a parte masculina no indivíduo e a parte feminina em outro indivíduo. É o nosso caso, certo? Nós somos monóicos. Os vegetais aqui são dioicos. Então vamos entender aqui direitinho essa parte da reprodução sexuada. Nós temos um anterídeo, que é uma estrutura localizada nas briófitas. Esse anterídeo, ele tem a forma de um saco e é a parte masculina do vegetal. Lembra de saco, lembra de masculino, anterídeo. E esse anterídeo, ele vai produzir anterozoides, certo? Esse anterozoide é o gameta masculino. Já o arquegônio é a parte feminina, tem o formato de garrafa e vai produzir o gameta feminino, que é chamado de oosfera, isso mesmo, com 2 O. E nós temos aqui o anterozoide, ele vai possuir flagelo
ele vai precisar da água, por isso ambiente úmido, para nadar ao encontro da oosfera, para acontecer a reprodução. Então a reprodução sexuada acontece com a presença de dois gametas, o masculino anterozoide, que é produzido no anterídeo, estrutura e o produto, vamos colocar assim, e o arquegônio vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino, certo? Lembrando, pessoal, que essas são as características gerais, as características básicas. Não estamos aqui aprofundando, certo? Eu quero que vocês anotem tudo e para responder as questões, vocês precisam assistir a videoaula, tá? Tem aluno que manda mensagem perguntando, professor, qual é a resposta dessa e tal? Aí a gente vai falar, você viu o vídeo? Não, falou, mas é taioba mesmo, viu? Então, aquele abraço, avante, em breve estaremos aí, é nóis, valeu!